Eu vou ler aqui um primeiro versículo, não vou dizer agora para você abrir, porque a gente vai lá para o começo da Bíblia. Mas eu vou começar com esse versículo que diz assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Amém? Se preocupe não, que depois a gente vai ler esse texto. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 6. Oh, aleluia. Bendito tu és, Senhor. Aleluia. Gênesis, capítulo 6. A partir do versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor: o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então, o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei. Deixa eu olhar até onde eu marquei. Os homens e também os animais, grandes e pequenos, e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou graça em algumas versões, e no meu diz benevolência. Eu estou lendo na NVI. Noé vivia num tempo muito, muito difícil. A Bíblia deixa claro que não era só as ações, eram os pensamentos e todas as intenções do coração da humanidade naquela época era só para fazer o mal. Já pensou você vivendo num ambiente onde as pessoas só querem fazer o mal? Parece os dias de hoje, né? É muito parecido. É o que Jesus disse. Mas, mesmo no meio de tudo isso, Noé achou graça aos olhos de Deus. Mas é interessante que em canto nenhum a gente vai ver assim: Noé era tão bom no meio da sua geração que ele fazia uma tendinha e distribuía lanche. Noé, quando os irmãos precisavam ir consertar uma biqueira lá, a pingueira da casa deles. Quando Noé precisava de uma carona, alguém precisava de uma carona, Noé dava lá o seu camelo para carregar alguém. Não. A Bíblia deixa claro, mostra, Noé não fez nada, mas a graça do Senhor o alcançou. O que é graça? A gente já sabe que graça é favor imerecido. É essa benevolência, é esse amor que alcança o pecador. Que foi ao meu encontro, que foi ao seu encontro. Porque todos nós somos necessitados da graça do Senhor. Noé estava vivendo nesse ambiente de pecado, de gente mal nos seus pensamentos e nas intenções do seu coração. Imagine, se a gente já se choca quando alguém nos engana num negócio, imagine você viver todos os dias, o tempo inteiro, nesse ambiente. Mas era esse ambiente que Noé vivia. Mas foi nesse ambiente que o poderoso Deus, aquele que tem olhos que tudo vê. Irmãos, nada nem ninguém fica escondido. A Bíblia diz no livro de Jó que Deus conhece
até o que acontece no mundo dos mortos. Porque a gente acha que esconde alguma coisa do Senhor. Mas é no meio desse caos total que Noé está vivendo, que Deus vai lá e encontra Noé. E alcança Noé com a sua graça, com o seu favor. Noé chega lá e faz o quê? Noé não fez nada. Noé não tem esse negócio, não, você tem que ser bem bonzinho para poder Deus lhe alcançar. Não, isso é aquela história daquele homem que aparece no fim do ano, vestido de vermelho, com barbinha branca. Essa fantasia que tem listinha, entendeu? Se você for bonzinho, você ganha presentinho. Não, não é o nosso Deus. Mas o Senhor o alcançou com essa graça salvadora. Ele não fez nada de espetacular, irmãos. Até ser alcançado por essa graça, a Bíblia não traz nenhum feito espetacular de Noé. Porque qual foi o feito espetacular de Noé? Noé passou 100 anos construindo aquela arca. Você já pensou você trabalhar? Aí eu vou pegar um gancho aqui que eu ouvi de um pastor e eu achei interessantíssimo. 100 anos construindo algo que Deus mandou. Era o quê? Um propósito do Senhor. 100 anos. Depois de 40 dias, Deus diz, pode deixar tudo isso aí, não me serve mais não. O que você faria? Eu acho que assim como eu, você também pararia e diria, sai espedingando, sai espedingando. Passar 100 anos para construir um lugar. E depois de 100 anos, Deus dizer, depois de 40 dias, Deus diz, não serve mais não. O feito espetacular foi aonde? A construção da arca. Num lugar onde não se sabia o que era chuva, veio um dilúvio. E Noé está ali, construindo e pregando. Pregando e construindo. Esse foi um feito espetacular. Mas esse feito espetacular aconteceu depois que a graça, esse favor imerecido, o alcançou. Eu quero trazer 3 personagens hoje. O nosso primeiro personagem é Noé. Vou falar só isso mesmo sobre Noé, certo? E quero pular lá para o livro do profeta Ezequiel. Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel 37 é uma passagem muito, muito conhecida. Com certeza, em algum momento você já ouviu uma pregação, se não ouviu uma pregação, mas tem canções, mas é uma passagem muito conhecida. Por quê? Porque Ezequiel 37 fala da visão dos ossos secos, o vale dos ossos secos. O Senhor pega o profeta, leva ele até o vale, mostra a ele o caos total. Uma cena, no mínimo, assombrosa. Você é tirado de um lugar onde você está ali falando com gente, é levado para um lugar onde só tem cadáver. É, no mínimo, assustador. Mas o que é que acontece? No meio daquele vale de ossos secos, que era o quê? A figura do que Israel, Deus trouxe para Ezequiel. Na nossa linguagem hoje, Deus fez o desenho, mostrou assim, disse, Ezequiel, eu vou lhe mostrar. O retrato de Israel é esse aqui. Israel estava o quê? Um vale de ossos secos. E Deus faz a pergunta ao profeta,
acaso esses ossos podem voltar a viver? E ele responde: Senhor, tu sabes. E Deus diz para o profeta o quê? Profetize. Aquele era o retrato da casa de Israel. Levados cativos, lá no cativeiro, lutando para não perder a sua identidade. Tanto a identidade nacional como a identidade pessoal. Porque Babilônia tinha muitos deuses. Israel só tinha um único Deus. Só tem um único Deus. E o que Babilônia queria? Se a gente lembrar da questão de Daniel, quando eles chegam, o que o rei diz? Eles têm que comer tudo que sai da minha mesa. Tem que comer dos banquetes, dos manjares do rei. Daniel foi que propôs no seu coração de não se contaminar. Então, Israel está ali no meio daquela luta, cativo dentro da Babilônia. Por causa de quê? Por causa dos seus pecados. Por causa da sua rebelião. Por causa de tudo que Deus tinha dito. Não faça. Israel achou de fazer. E o Senhor mostra ao profeta Ezequiel qual era o retrato de Israel, naquele vale de ossos secos. Para Israel, olhando para a situação deles, quem era a Babilônia naquela época? O exército poderoso. E diga-se de passagem, Babilônia não venceu Israel somente porque era poderoso, porque o rei da Síria também era e não venceu. Mas porque Deus tinha dito que levantaria Babilônia para disciplinar Israel. Mas o que acontece? Israel está ali, naquele cativeiro, nessa luta de não perder a identidade. Porque, irmãos, vamos lá. Vou trazer uma coisa muito simples de se entender para a gente aqui. Qual é a comida mais comum no Nordeste, para o nordestino? Cuscuz. Cuscuz com qualquer mistura. Ou cuscuz puro, está tudo certo. É cuscuz. É cuscuz, é macaxeira, é batata. É comida nordestina e a gente é feliz com isso. Tudo que começa com muito enxame deveria fazer com que a gente parasse e dissesse: por quê? Isso, de repente, que ninguém nunca ouviu falar, acendeu. Eu me criei vendo tanto a minha família, e eu sou de uma família de mulheres que amavam cozinhar, como as pessoas à minha volta que cozinhavam muito bem, mas sempre os mesmos temperos. Pimenta do reino, colorau, tomate, cebola, pimentão, vinagre, óleo, sal. No muito, uma folhinha de louro ou uma folhinha de hortelã grossa e uma pimentinha de cheiro. Raramente. Mas, de repente, a gente começou a enxertar muitos temperos nas nossas cozinhas. E aí entrou, eu não vou nem dizer o nome, que agora tudo é polêmica, né? Mas entrou muitos temperos que veio do outro lado. Começou a aparecer muitas comidas que a gente nunca, em outra época, comeria. Porque esse é o sistema que impera. Não se muda a identidade de um povo pegando e mudando somente o nome. Muda-se o nome, muda o paladar, muda o vestuário, muda isso, muda aquilo. E depois, quando você menos espera, você já está achando que tudo lá é melhor do que cá. Porque eu posso comer muitas comidinhas de pauzinhos,
mas nada enche tão bem como um cuscuz maravilhoso. Porque a grande questão que a gente precisa entender é o profeta diante de um vale de ossos secos. E Deus mostrando que era a situação de Israel. Por quê? Porque Israel achou de se contaminar. Mas o que é mais interessante, acompanha aí a leitura de Ezequiel 37, a partir do versículo 1. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro. Olha aí, ó, o primeiro drone que existiu foi Ezequiel, foi o primeiro drone. Ele me levou de um lado para o outro e pude ver que era enorme o número de ossos no vale e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu sabes. Então ele me disse: profetize a estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Aleluia! O vale de ossos secos fez o quê? Para merecer a graça salvadora, o favor do Senhor. Os ossos eram o quê? Secos. Era morto, irmãos. Cadáveres. Eles fizeram o quê? Para merecer o favor do Senhor. Israel fez o quê? Israel estava distante do Senhor. Se a gente for para os tempos de Elias, tinha 7.000 joelhos que não se dobraram diante de Baal. Mas Deus podia dizer: olha, vem os 7.000 e o resto deixa queimar no fogo. Mas não. É essa graça, é esse favor de Deus, é esse amor que vai atrás. Deixa eu aqui, versículo 11, de Ezequiel ainda. Então ele me disse: filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram e nossa esperança desvaneceu-se. Fomos exterminados. Por isso, profetize e diga-lhes: assim diz o soberano, o Senhor: ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês e vocês viverão, e eu os estabelecerei em minha própria terra. Então, vocês saberão em sua própria terra, melhor dizendo, então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Quem foi que fez? O Senhor. Eu, o Senhor, falei e fiz. Palavra do Senhor. Era o retrato da nação. E o povo, por conta do que estava vivendo, do cativeiro, longe da sua terra, e pensando: ah, Senhor, agora acabou tudo, a gente está aqui vai ser a nossa sepultura. Por quê? Porque para aquele povo que estava cativo, eles tinham certeza que iriam o quê? Ali era o fim. Não tem mais como eu voltar. Engraçado que hoje pela manhã, eu estava conversando com uma pessoa e eu conversando com ele.
E ele falando numa chamada de vídeo, e eu conversava, e eu olhando para o rostinho dele. E quando eu desliguei, eu olhei para o céu e disse, Senhor. E ele disse que não voltava mais nunca para a esposa. Mas eu estava conversando com ele dentro da casa dele. A esposa tinha ido no mercado pertinho e ele estava cuidando da neném. Porque ele estava com a esposa. É assim muitas vezes. Acontece uma situação e a gente diz, pronto, agora acabou. Agora não tem mais jeito, agora não tem. A gente olha para todo lado, não tem como a gente... Não, isso aí é só um milagre. Mas no fundo a gente diz só um milagre, mas a gente está... mas eu sei que o milagre não vai chegar. A nação de Israel estava dizendo, nós somos os ossos secos. Aqui é a nossa sepultura. E Deus diz o quê? Eu vou fazer vocês voltarem. Ele não só promete, Ele faz. Esse é o Senhor que tem essa graça, esse favor, esse amor que chega a nos alcançar ainda quando a nossa esperança já não existe mais. Agora dê um pulão lá para o Novo Testamento. Eu disse que eu ia falar de 3 personagens. Não se preocupe não, que eu estou fazendo um caminho bem lindo, maravilhoso. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 7. Lucas 7, versículo 11. Mais uma vez, essa graça salvadora se manifesta. Vamos ler o texto. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os de seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse, não chore. Depois aproximou-se, tocou no caixão e os que carregavam pararam. Jesus disse, jovem, eu digo, levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar. E Jesus o entregou à sua mãe. Amém? Vê a cena. Se tem uma coisa que seja mais desesperador do que uma mãe ou um pai chorando sobre o corpo de um filho, eu não sei. Eu acho que não tem. Porque você nem conhece quem é a pessoa. E quando a gente assiste até uma reportagem, a gente desaba a chorar. Porque é devastador ver um pai ou uma mãe sobre o corpo do seu filho, da sua filha ali chorando em desespero. Agora, você imagina isso, uma mãe, viúva, então já sabia qual era a dor de ter que enterrar alguém que amava, porque já tinha enterrado seu marido, agora perdeu o único filho. E é nessa hora que Jesus chega e vê a cena. É essa graça, irmãos, que não nos deixa sozinhos, que não é indiferente à nossa dor. É essa graça, é esse Deus gracioso que se importa conosco. É esse Deus que muitas vezes você está tão desesperado por algo que precisa ser resolvido. Aí
que muitas vezes você vai conversar com outra pessoa, muitas vezes você vai conversar até, de repente, se você vier conversar comigo, eu posso até desprezar e dizer assim, oxe, mas que bobagem, isso é fácil de resolver. Porque, veja só, Ana foi para o templo chorar a sua dor de não ter filho. E o que foi que o sacerdote fez? Até quando você vai estar embriagada, mulher? Julgou mal. E ela diz o quê? Não, meu Senhor, eu estou chorando da dor existente em mim. Por quê? Porque não gerava filhos. Essa mulher está ali chorando a dor da perda do seu filho. Jesus vem com a multidão. Jesus estava passando, caminhando, cheio de gente. Mas vê a dor daquela mãe e faz o quê? Ele para. Ela não foi se agarrar com Jesus como a mulher do fluxo de sangue. Ela não correu até ele, dizendo, minha filha está terrivelmente endemoniada, como aquela mulher que precisava do socorro para a sua filha. Não, ela estava chorando pela perda do seu filho. E Jesus se compadece. Jesus, é aquela hora da empatia, daquela hora da dor que gera dor no outro. E Jesus, compadecido, com esse favor, chega lá e diz o quê? Não chore. Jesus tem um senso de humor, muitas vezes até doído. Fala sério, né? Você chegar para quem perdeu alguém e dizer assim, chore não, está com Jesus. Não é assim que a gente muitas vezes tem costume de dizer? Foi para o Senhor. Aí Jesus chega para aquela mulher e diz, não chores. Mas porque ele sabia o que ia fazer. Ele se identifica com a sua dor, com o seu choro, com o seu gemido. Não é com seus pantinhos, irmão. Porque não adianta dar chilique. Porque Jesus não se move pelo chilique. Mas ele se preocupa com aquilo que está doído dentro do ser humano. Homem de dores e sabe o que é padecer. É o que a Bíblia descreve a respeito de Jesus. E porque ele sabe o que é padecer, ele pode o quê? Socorrer a cada um de nós. Ele chega para aquela mulher e diz, não chore. Eu acho que aquela mulher, se fosse eu, né? Certo. Faço o quê? Mas ele vai lá e manda o menino se levantar. E devolve o filho para aquela mulher. Aleluia! Porque muitas vezes a gente está chorando, indo sepultar algo. E Jesus pode estar dizendo para a gente hoje, não chore não. Por que você está indo para o sepultamento? Por que você vai enterrar? É essa graça de Jesus que nos alcança, irmãos. Quando a gente não vê vida, quando a gente não vê saída, quando a gente não vê esperança, quando a gente não vê solução, o homem pode não dar, mas ele tem sempre a hora certa. Jesus está andando com seus discípulos e a Bíblia diz, era necessário passar por Samaria. Por que era necessário passar por Samaria? Porque tinha uma mulher que estava procurando preencher o vazio do seu coração. Já estava no quinto, já tinha tido 5 maridos e ainda estava com um que não era dela. E Jesus chega e vai aonde? Vai pedir água para a mulher. Para aquela mulher, a situação dela podia ser a sua própria destruição. Para a cidade, aquela mulher podia ser um ser sem solução.
Mas para Jesus, ela era tão importante que foi necessário ele passar por Samaria, mandar seus discípulos ir comprar comida e ele ficar ali quietinho, esperando ela chegar. Ele é Deus de estratégias. Essa graça que chega no meio do cortejo fúnebre, quando todo mundo diz, é o fim, é o caos total. Eu tenho dito para mim mesma, e quem escuta os áudios de oração tem visto que eu estou me reportando muito para Gênesis 1. No meio da oração, eu trago à memória Gênesis 1. Por quê? Como é que você só vê caos na sua frente e você não chora porque tudo está um caos? Mas você olha para o caos e diz, haja luz. Esse é o Senhor poderoso que nós servimos. Ai meu Deus, e agora? E ele diz, eu tenho a solução. Não tem por que tanto desespero, irmãos. E nem adianta, quando terminar o culto, dizer, agora eu vou contar a minha situação. Aí eu vou dizer, vamos pregar de novo. Aleluia. É essa graça salvadora, irmãos, que nos alcança, que alcançou essa mulher, alcançou o filho que estava morto, que não fez nada, mas mesmo assim, ele manifestou a sua graça. E para a gente trazer para o nosso contexto, abra sua Bíblia em Efésios, no capítulo 2. Efésios, capítulo 2. Diz assim, a partir do versículo 1. Vocês estavam mortos. Olha que interessante. Também a gente. Incrível. Vocês estavam mortos em suas transgressões, que é desobediência à palavra do Senhor, e pecados, tudo que a gente fazia de mal, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza, é a nossa natureza, merecedores da ira. Por quê? Porque a gente fazia tudo que era errado. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Olha que coisa interessante. Pela graça, nós somos salvos. Eu preciso fazer um parêntese e pedir perdão. E eu disse para Deus que eu faria o pedido de perdão na hora da ministração, porque, ainda que eu não disse isso aqui a ninguém, mas eu comecei a andar por um caminho que não é bíblico, num conselho que diz o seguinte: não, olha, a pessoa, para ser livre, tem que querer ser liberto. A pessoa tem que tomar uma decisão. A pessoa tem que querer. E aí eu me deparei com essa verdade de Efésios. Vocês estavam mortos
nos seus delitos, e algumas versões diz delitos e pecados. E eu disse, que hora foi que eu quis mesmo a salvação? Qual foi a hora, Jesus, que eu queria? Não, eu não queria, não. E apesar dessa minha cara linda, de anja, eu era bem um demônio nas minhas ações, na minha vida de pecado. E eu sei tanto, irmãos, que foi a boa e poderosa mão do Senhor que se estendeu. Irmãos, começa só pelas escolhas profissionais que eu fazia. Eu queria ser professora quando eu era adolescente. Uma cunhada minha e a minha mãe me barraram. Se eu fosse ser professora, eu não sei onde eu estaria. Que eu ia me dedicar tanto que eu não ia ter tempo para nada, não ia querer nada na vida, só estar ensinando. E a outra profissão, já depois de adulta e casada, não, noiva, eu queria ser da polícia. Então eu já teria ou matado muita gente ou já teriam me matado. Porque vocês imaginam, eu de farda, e um distintivo, uma arma na mão, pelo amor de Deus. Eu ia ser o vingador do Senhor na terra. O negócio ia ser bom, não, irmãos. Eu estava morta nos meus delitos e pecados. Que hora foi que eu quis ser liberta? Hora nenhuma. Eu estava morta. Pega um morto e vai conversar com ele para ver se ele responde alguma coisa. Cutuque um morto com um garfo para ver se ele vai gritar. Ai! Pegue uma vara de ferro, queimando assim, aquele ferro vermelho do fogo, que nem fica ali no boi. Fica assim no morto, para ver se o morto dá um pulo e pergunta, está doido? Não. Por quê? Porque ele está morto. E o meu pedido de perdão é porque esse doutrinamento de alguns por aí, de que, não, fulano precisa querer, porque senão eu não vou perder meu tempo. E aí eu me deparo com a palavra que, bum, corta e desmascara a gente. E eu disse, onde era que eu estava com a cabeça? Eu tenho que ir no cemitério da vida, encontrar-me com os mortos e dizer por morto, Deus vai lhe fazer viver. O Espírito do Senhor vai descer sobre você e você vai ter vida de Deus. E engraçado que quando eu estava estudando, o Senhor disse, você, Ruth, dizia o quê quando o seu marido não era crente? Aí eu, oh, Senhor. Sabe Apocalipse? Lembra-te, pois, de onde tu caíste, arrepende-te e volta. Eu hoje estou voltando. Porque eu me lembrei do seguinte, todos os dias eu ouvia, para lá, crente doida, eu vou ser crente coisa nenhuma, eu quero saber de crente coisa nenhuma, que história de ser crente. E eu dizia, muitas vezes na cara, e quando não, quando ele saiu, eu dizia assim, demônio, você vai deixar essa vida, esse homem é de Jesus. E uma vez uma pessoa veio me dizer, disse, você não acha que é muita pretensão sua, não? Dizer que Robson vai se converter. Eu disse, pretensão? Oh, que história de pretensão, minha irmã? Robson tem querer aonde? Ele tem um livre-arbítrio. Eu disse, que livre-arbítrio, menina? Livre-arbítrio é para quem sabe. Para quem está cego, perdido no mundo, sabe lá o que é livre-arbítrio? O livre-arbítrio dele, quem é dona sou eu. Pronto, eu já tomei. E pronto, o livre-arbítrio dele é que ele vai aceitar Jesus. E está resolvido. Ela só conversou essa vez. Ela não conversou mais comigo. Não sei porquê, irmãos. Mas essa era a minha convicção. Sempre foi. Alguém que não tem Jesus
vai saber que é maravilhoso, magnífico essa vida que a gente vive. Olha todo mundo aqui, eu estou olhando daqui, ó, cada um mais lindo que o outro, tudo bem vestido, umas com uma roupa diferentona hoje, igual a mim, né? Toda diferentona, os cabelos bonitos, os homens tudo barbeado, tudo bem alinhado. Aí eu estou olhando daqui dizendo, eita, meu Deus, vai ver que já foram promovidos, aposentados, receberam mais o dinheiro. Eita, vai ver que o irmão que estava orando pela casa, a casa já foi liberada, o outro já mudou de carro. Que conversa, irmãos. A gente está tudo lindo, bonito, formoso, por causa de quê? Porque a gente veio dar o melhor para quem? Para o poderoso Deus. O Deus que nos alcançou com essa graça salvadora. É isso que a gente precisa entender. Aí você acha que quem está em trevas, debaixo dessa potestade do ar, imagina, quem está vendo o ar? Ninguém vê. Mas está aqui, o oxigênio está aqui. Esse espírito atua e faz o quê? Cega o entendimento, como eu era. Então, confessado o meu pecado, pedido o meu perdão, e estou de volta. Quer não ser liberto, você vai ser de qualquer jeito e ponto final. Entendeu? Sem trégua. Você que tem filho, que está perdido, que não quer nada, não tem querer não. Quem é que sabe quando alguém está doente, qual é o melhor tratamento? É o paciente ou é o médico? A gente sabe que tem muito médico farrapuia, né? Mas deixa para lá. Estou falando do médico bom, do bom. Quem é que sabe? É o paciente? Não. É o médico, é quem estudou. Aí quem é que sabe de salvação? O Salvador, irmãos. A gente só tem que ser instrumento. Aí a gente veio desse lado, de escuridão, de treva, foi alcançado por essa graça salvadora, porque não sou eu que estou dizendo, é Paulo quem está dizendo. E é ou não é? É a palavra do Senhor que está nos confrontando. Vocês estavam mortos. Simples. E o que foi que mudou? A graça salvadora que nos alcançou e trouxe o quê? Vida. E não foi qualquer vida, é a vida eterna. É isso que a gente precisa entender. Abra sua Bíblia em João, capítulo 15. Eu já estou caminhando para o final. João, capítulo 15. Só para a gente assim, como eu diria, se fosse com meus filhos, eu dizia assim, só para a gente levar na cara. Aí Deus faz questão de deixar algumas passagens assim bem explícitas, que é aquela hora que eu acho que a gente começa a se sentir assim, muito gente, e Deus diz assim, espera aí que eu vou mostrar que vocês não passam de pó. Vamos lá, João capítulo 15, versículo 16. Olha o que é que a palavra diz. É Jesus falando, olha que coisa linda. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto. Fruto que permaneça a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Mas fecha só essa primeira parte. Não foi vocês que me escolheram. Fui eu, o Senhor. É simples, irmão. Isso tem que trazer de volta o nosso coração, para que a gente entenda, querido e amado de Jesus. Sabe aquela pessoa bem difícil, aquela bem difícil, que você já disse assim, não aguento mais, cansei. Assim, ó.
Pede perdão a Deus também, viu? Eu sei que não só fui eu, não. Eu sei que assim como eu, muitos já tinham dado muitas causas como perdida. Muitas pessoas. Irmãos, vocês já pararam para pensar. Esse corpo chamado corpo de Cristo, embaixadores do reino, o povo que está assentado nas regiões celestiais com ele, o povo de autoridade na terra. Se essa igreja se junta para orar por essa pessoa, que eu não vou falar o nome, ou por essas pessoas que têm assim dado trabalho, quando a gente assiste qualquer noticiário da nação, você já pensou o que aconteceria se as igrejas, o corpo de Cristo, ao invés de estar trocando videozinho, falazinha, criticazinha, começasse a orar, salvo fulano, salvo fulano, salvo fulano. Estão entendendo, né? Salvo fulano, salvo fulano. O problema estaria no seguinte: como nós iríamos reagir com a salvação do fulano? Porque o grande problema é que a gente já foi alcançado pela graça salvadora. E aí a gente acha que agora não dá mais. Não dá mais. Está tudo cheio, lotado. Pegue outro ônibus, por favor. Passe para outra estação. Tem um vídeo de um irmão, O Grande Banquete. Procura no YouTube, vale a pena. É uma canção onde ele também traz relatos, é magnífico. E ele diz uma frase que é: todas as igrejas deveriam, todas as casas, todas as fachadas deveriam estar pintadas. Ainda há lugar. Porque se a gente olhar a essência do evangelho, ainda há lugar. Ainda há lugar para quem está na prostituição, no álcool, na mentira, no roubo, na injustiça. Ainda há lugar. Mas a gente jura que já está tudo preenchido. Não dá mais para botar ninguém. Sabe aquela hora que você senta na mesa e não quer companhia e você estica o braço para a pessoa sentar lá do outro lado, para não ficar pertinho de você? Mas, na verdade, o evangelho é essa realidade. Ainda há lugar. Porque essa graça salvadora, ela quer alcançar tantos quanto você ame e tantos quanto você não ame tanto assim. Mas o nosso grande problema é o quê? É muito bom orar por quem eu amo. Mas é travoso demais orar por quem me faz muitos malefícios. A palavra que eu li sobre a graça salvadora, abra ela aí para a gente finalizar aqui. Está em Tito, no capítulo 2. E é interessante notar que Tito está dando aí instruções para vários grupos. Aí ele fala de que os homens mais velhos têm que ser moderados, as mulheres, as mais velhas ensinam as mais novas. E aí ele sai dando um monte de instrução. E aí ele chega no versículo 11 e diz, resumindo, eu vou parafrasear Tito. Depois que ele instrui tudo, ele diz assim, em outras palavras, olha, façam tudo isso, porque a graça salvadora de Deus, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Tito 2, versículo 11. Tito 2, versículo 11. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens.
Não tem grupo seleto não, irmãos. Muitas vezes é aquela pessoa que você menos gostaria de conviver, passar por ela e dizer a paz do Senhor. E é essa que o Senhor quer salvar. E como eu não conheço a pessoa que entala você, mas você conhece a pessoa que lhe entala, então eu sinto muito lhe dizer, essa intercessão é sua. É você que tem que orar por essa pessoa. Sabe aquela pessoa que lhe fez mal, que lhe fez um dano, que lhe deu prejuízo, que causa tanta injustiça? Ela é seu motivo de oração. Porque Deus quer salvar todos os homens. Não tem negociação, irmãos. Afinal de contas, quem foi que escolheu o Senhor aqui? Não levante a mão, para não passar vergonha. Porque a palavra diz que quem escolheu a gente foi Ele. Então, está tudo resolvido. Fique de pé. Porque eu acredito que assim como eu, de repente você estava entristecido, abatido, quem sabe até desiludido, desesperançoso, de que as coisas podem mudar, de que a minha vida pode ser transformada, eu posso viver um milagre. A minha saúde, a minha situação. Irmãos, a graça é favor que nós não merecemos. É essa manifestação de benevolência, de benignidade, de favor, de amor do Senhor, que quer alcançar aquele que todo mundo olha e diz, não tem jeito não, não dá não. Vai entrar no céu? Não. Eu acho que nessas horas que a gente está com o script assim, fez isso, X. Fez isso, X. Pum, reprovado. Eu acho que lá do céu Deus diz bem assim, que hora foi que eu dei a minha cadeira para você? Porque a Bíblia diz que Ele está sentado no alto e sublime trono. E Ele não deu nada a ninguém. Mas a gente tem essa mania de entrar em desespero quando a gente vê tudo perdido. E olha que eu trouxe o único personagem que estava no meio dos vivos, mas viu a morte da humanidade, foi Noé. Mas os outros dois personagens viram o quadro de morte e aquela mãe com o filho morto. A situação que qualquer um diz o quê? Tem jeito para tudo, só não tem jeito para a morte. Com Jesus até a morte tem jeito. Então, o que é que está desesperador para você? O que é que tem passado diante dos seus olhos ou dos seus ouvidos que tem lhe deixado triste, abatido, angustiado demais? O Senhor pode mudar tudo isso. O Senhor pode fazer esse quadro todo mudar. Irmãos, o Deus que no meio do caos diz, haja luz. Ele não mudou. Ele permanece o mesmo. Ele pode entrar nessa situação que você tantas vezes tem tentado resolver e não consegue. Mas Ele pode fazer o impossível acontecer. Porque Ele não é um Deus indiferente. Ele é um Deus que se importa com cada um de nós. Amém?